Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou o professor Gabriel e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que faz um cientista social e o que são as ciências sociais. Para quem não sabe, eu sou formado em Ciências Sociais pela FURB e sou pós-graduado em Ciências Humanas Sociais Aplicadas e Mundo do Trabalho. As ciências sociais, vamos começar pela definição. O que é as ciências sociais? As ciências sociais nada mais são do que um ramo da ciência do conhecimento humano que dialoga com três áreas específicas: a sociologia, a antropologia e a ciência política. A antropologia, ela é a área humana que estuda mais especificamente a cultura, as relações culturais, a parte mais micro da sociedade, como nós nos comportamos culturalmente falando, quais são os nossos hábitos, nossas posturas, a simbolização ou a representação simbólica do nosso comportamento é estudado pela antropologia. A sociologia ela estuda a sociedade de forma geral, então o seu contexto econômico, o seu contexto político, o seu contexto cultural, e as ciências políticas elas vão estudar as relações de poder, as relações de legitimidade, a forma como nós construímos uma relação de forças e assim por diante. Então as ciências sociais são uma variedade de ciências compiladas que estudam o comportamento humano dentro de um contexto social, certo? Nós podemos encontrar as ciências sociais de formas diferentes a depender do contexto da faculdade ou da universidade. Eu me formei em ciências sociais, mas existe a faculdade, a graduação de sociologia, existe a graduação em ciência política, graduação em antropologia, assim como pós-graduação, mestrado e assim por diante. As ciências sociais elas reúnem essas três áreas em uma única graduação e dá a quem faz o título de cientista social. As ciências sociais, o curso Ciências Sociais, ele pode ser também uma licenciatura e um bacharelado. A licenciatura, como o nome já diz, habilita o cientista social à docência. Então ele vai ser professor de ensino médio e a depender, né, do contexto, do seu interesse, ele pode ser também professor de outros graus de ensino, também, né, buscando o grau de ensino superior à graduação. E também existe as ciências sociais como bacharelado, que habilita o cientista a fazer a ciência, o estudo, a pesquisa, e que vai desembocar numa produção intelectual, um artigo, um livro, estudos, serve como um profissional habilitado a entender a demanda de uma determinada parte da sociedade. Então, o bacharel em ciências sociais ele faz muita pesquisa, até para empresas, para entender as necessidades e expectativas do consumidor e assim por diante. Então, nós podemos ser professores e pesquisadores, certo? As ciências sociais, elas são uma área muito interessante da ciência, porque elas pegam várias, como eu falei antes, elas pegam várias partes das ciências humanas e das ciências humanas aplicadas e estuda. Então, nas ciências sociais, claro, depende da faculdade, da universidade, a grade curricular vai mudar um pouquinho. Mas nós estudamos psicologia, nós estudamos economia, estatística, geografia, nós estudamos história, filosofia. Então, ciência política, antropologia, sociologia, o básico. Além disso, essas disciplinas mais aplicadas, certo? E isso dá ao cientista social uma miríade de interpretações e de formas de pensar a sociedade. Então, o cientista social, pela grade curricular a qual ele é submetido no curso, o habilita a uma gama muito grande de interpretações e de posturas, certo? E aí a pergunta, compensa ser cientista social? Depende do seu contexto, tá? Eu sempre vou recomendar as ciências sociais, porque eu sou formado nessa área, eu acho muito incrível, muito interessante, tá? Acho show de bola, mas temos que pensar um pouquinho melhor antes de iniciar o curso, antes de iniciar a graduação, e pensar um pouquinho no que nós queremos e qual que é o nosso contexto. Por quê? Vamos pensar um pouquinho em licenciatura. Se você faz Ciências Sociais licenciatura, você está se habilitando à docência. Então você tem que pensar se você está ou interessado ou se você se vê como uma pessoa hábil à docência. Pensando que a docência, ela te dá um salário X, certo? Onde eu leciono no estado de Santa Catarina. Você sempre vai lecionar
via de regra, no Estado, tá? Porque a sociologia é uma disciplina do ensino médio. Poucos são os casos de escola de nível fundamental que possuem a sociologia como componente curricular. Via de regra, é o ensino básico de nível médio. Então você tem que pensar que você vai dar aula para adolescentes que estão ali entre 15, 17, 16, 18 anos. Tá? Essa média de idade, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Temos que pensar também no contexto em que você está inserido, geograficamente falando mesmo. Por exemplo, o licenciado em Ciências Sociais, ele só leciona uma aula semanal por turma no ensino médio. E isso no novo ensino médio. Tá? Nós perdemos disciplinas no segundo ano e no primeiro ano do ensino médio. Antigamente nós tínhamos 2 matérias no primeiro ano, 2 matérias no segundo, 2 disciplinas, 2 aulas semanais. No primeiro, 2 aulas semanais no segundo e uma aula semanal no terceiro ano. Então eram 5 aulas semanais se você tem 3 turmas de ensino médio, certo? Com o novo ensino médio, nós perdemos uma disciplina, uma aula semanal no primeiro e no segundo ano. Então, se pensarmos que existe primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, nós vamos ter 1 hora semanal de aula por turma. Se você é de uma cidade pequena, onde há poucas escolas, você tem que pensar que o seu futuro profissional vai te limitar a essa carga horária via de regra. Tá? O licenciado em Ciências Sociais pode lecionar Geografia, Filosofia, História, Ensino Religioso, sim. Mas ele vai para a chamada pública, ele tem que esperar primeiro todo mundo que fez a prova escolher as suas escolas. Aqueles que fizeram a prova habilitados, os que fizeram a prova não habilitados, depois chamada pública. História sempre tem preferência em relação à sociologia e ciências sociais, então é muito difícil um sociólogo, um cientista social, pegar aula de outras disciplinas para licenciar, certo? Então, é o meu exemplo. Tá? Eu vivo numa cidade que tem poucos mil habitantes, tem 12, 13 mil habitantes. Então, nós temos 2 escolas de ensino básico estadual. Então, em uma escola que eu leciono, só tem ensino médio à noite. Só tem 3 turmas, uma no primeiro, uma segunda e uma no terceiro ano. Então, eu só leciono semanalmente, hoje, nós temos uma turma com o novo ensino médio, que é o primeiro ano, e o segundo e terceiro ano ainda são ensino regular. Então, eu tenho uma aula com o primeiro ano, já no novo ensino médio, 2 aulas com o segundo ano, no ensino médio antigo, e uma aula com o terceiro ano, ainda com o ensino médio antigo. Então, eu só tenho 4 aulas semanais nessa escola. Então, você tem que pensar que, dependendo do contexto, a sua possibilidade de conseguir 30, 40 horas de aulas semanais são poucas. Tá? Você vai ter que concorrer com poucas vagas, tá? Sobretudo agora com o novo ensino médio. Você pode concorrer depois a licenciar nas eletivas, né? Fazer projeto de vida, fazer empreendedorismo, sim, mas você tem que fazer a prova, você tem que passar, tem que ter uma boa colocação, tem que conseguir aulas, tá? E geralmente a vida do professor ACT, ela é complicada porque você tem que concorrer com os outros professores, é os jogos vorazes dos títulos. Então, primeiro os habilitados, depois os não habilitados, depois, empatou, é habilitado, é não habilitado, tem a quantidade de horas-aulas que você já tem de experiência, que também contam, e assim por diante. Então, é jogos vorazes de títulos. Tá? Então, às vezes você vai pegar aula, sim, em outro município. Fica longe de casa. Então, a docência no Brasil, ela é complicada. Você tem que pensar se você está disposto a isso. Licenciar é incrível, tá? Ser docente é muito bom. Você tem a capacidade de ensinar uma coisa útil, relevante e interessante para os alunos, apesar de todos os pesares, tá? Adolescentes, hormônios, desinteresse, redes sociais, mídias sociais, enfim, outras matérias interessantes competindo ali com a sua disciplina. Esse é o contexto de quem faz licenciatura, tá? Você pode ser professor, mas você vai ter essas dificuldades que eu elenquei anteriormente, tá? Se você faz bacharelado em ciências sociais, o licenciado ele também pode concorrer em concursos públicos, tá? Você pode ser orientador social, você pode desempenhar um cargo de pesquisador em grandes departamentos de meio ambiente, por exemplo, o IMA, aqui na minha região, o IBAMA, que também abrem vagas para pessoas graduadas em ciências sociais ou sociologia.
Tá? Então você tem a possibilidade de trabalhar para o governo. Tá? A área ambiental ela é muito rica. E também você pode fazer um curso de bacharelado e trabalhar principalmente como pesquisador. Geralmente você repete o ciclo universitário. Você se gradua em ciências sociais, você faz um mestrado, você faz doutorado e você volta como docente de ensino público e pesquisador. Ou só pesquisador. Então você vai produzir capital intelectual. Vai fazer artigos, pesquisas, entrevistas de variados temas, de variados fornecedores, clientes, né, a pessoa que vai contratar a tua pesquisa. Você vai trabalhar sim para os burgueses, tá? Não tem escapatória, você vai trabalhar, sobretudo se você fizer bacharelado. Tá? O bacharel ele também pode trabalhar como orientador político, conselheiro político, pesquisador, analista político para políticos de carreira. E aí, novamente, entra o contexto. Você dificilmente vai conseguir um emprego, um cargo como analista político para políticos profissionais se você estiver numa cidade pequena, como é o meu caso. Um vereador de uma cidade de 13 mil habitantes, dificilmente, nem prefeito, dificilmente eles vão contratar um analista político para fazer pesquisa de interesse, de políticas interessantes para aquela parcela da sociedade em uma cidade tão pequena. Geralmente, quem requer esse tipo de profissional são políticos profissionais de cidades grandes, grandes distritos, certo? Então, seu contexto geográfico influencia, sim, na hora de você buscar uma carreira profissional. Você pode trabalhar como antropólogo na demarcação de terras indígenas, na compreensão de impactos ambientais na construção de grandes empreendimentos, trabalhar com tribos e povos originários, né, povos tradicionais. Enfim, você pode trabalhar com várias coisas, tá? Na pesquisa, como eu falei, em grandes institutos, você pode trabalhar como assistente social, como orientador social, tá? Mas, via de regra, as ciências sociais hoje, elas são focadas para a licenciatura. Então, provavelmente, você faz ciências sociais para se tornar professor de nível médio ou de nível superior. Tá? Compensa fazer o curso de ciências sociais? Depende do que você quer. Novamente, depende do que você está disposto a. Por quê? Eu não posso omitir que um curso de ciências sociais em qualquer universidade, qualquer faculdade, sobretudo as faculdades estaduais, regionais, as grandes universidades, elas vão ter sim uma grande influência político-ideológica. Tá? Então você vai estudar disciplinas que de certa forma prendem você em uma grade curricular. Tá? Então você vai estudar coisas que talvez você não tenha interesse, como etnicidade e relações de gênero, tá? Feminismo, e você vai aprender essas coisas geralmente, tá? Ou melhor dizendo, provavelmente com uma pegada político-ideológica. Então você vai passar, dependendo da forma como você pensa, da sua moral, da sua ética, dos seus princípios, você vai passar perrengue no curso de ciências sociais. Tá? Você vai ter que às vezes dar uma respirada, dar uma pensada em relação ao que você está ouvindo em sala de aula, tá? Porque os professores, eles geralmente eles se especificam em um tema dentro da área das ciências humanas, dentro da sociologia, dentro da antropologia. Eles bebem de algumas fontes e naturalmente eles vão repassar essas fontes para você. Então, às vezes o professor ele acaba sendo muito utilitarista em relação à sua disciplina, propagando, não por maldade, mas propagando uma teoria, uma corrente, uma interpretação, um autor, certo? Ou alguns autores de uma mesma base social. Então você vai ter sim que batalhar entre universidade e princípios, tá? Os autores sociais da ciência política, da sociologia, da antropologia, eles são variados, tá? Eles divergem muito na forma como eles interpretam os fatos sociais. E a sociologia, as ciências sociais como um todo, permitem isso. Então você vai ter que saber que na faculdade você vai receber algumas correntes. Tem professores muito bons que vão te passar, na mesma disciplina, várias formas de interpretar o mesmo fenômeno, com base em vários autores. Tem professores que não. Então, via de regra, você vai passar por uma cadeia, uma grade curricular
voltada a certos padrões político-ideológicos. E não vou mentir, tá? Geralmente de centro, esquerda, de esquerda ou extrema esquerda. E aí você vai ter que lutar. Se você pertence a uma corrente weberiana, você vai lutar com quem é adepto da corrente marxista. Não lutar no sentido de luta física, tá? É uma luta intelectual. Se você interpreta os fenômenos de tal maneira, de forma científica, você tem como comprovar isso empiricamente falando, você estuda, você tem base para isso, show de bola, segue a vibe. O que você não pode é esquecer que você está em uma academia e os professores eles vão te ensinar em certos aparelhos ideológicos, com base no que eles acreditam que está correto. Não é maldade, tá? Alguns, óbvio, tá? Mas de forma geral, tá? É, é praticamente intrínseco ao curso essa pegada político-ideológica, porque você vai ter que lecionar partindo de alguma base. Quem escolhe a base? O professor. Claro, com a coordenação e tal. Mas é aí que está o fato tão interessante nas ciências sociais. Nós reconhecemos que sim, o pesquisador, ele, quando ele faz a escolha do seu objeto e do seu método de estudo, da metodologia do objeto de estudo, ele faz sim uma escolha com base nos seus interesses. Então, a ciência ela é neutra até certo ponto. Porque quando o pesquisador escolhe um tema e um método, ele está interferindo nas conclusões da pesquisa. Só que é necessário, tá? Então, é algo que faz parte da forma como nós pensamos a ciência social. Tá? Então, o professor ele faz a mesma coisa, ele pega uma base, definindo um princípio, um objetivo para a disciplina, e vai pegar uma base lá de algum autor que possui visão X. Então, você tem que entender que não é porque você está no curso de Ciências Sociais que você vai sair de lá sem nenhum confronto, vai ter confrontos, sobretudo se você tem uma pegada político-ideológica distinta de centro e centro-esquerda. Tá? Então você vai passar, você pode ter problemas com seus princípios em relação ao curso, mas são coisas que existem não só nas ciências sociais, existem em várias graduações, vários cursos, várias universidades. Tem universidades que são problemas mais acentuados, tem outros que não são. E aí é que está a hora em que você tem que pensar um pouquinho em Hegel, ou até mesmo em Marx, e fazer meio que uma dialética, tá? Tese, antítese, síntese. Você recebe uma informação, você interpreta a informação, você chega numa conclusão, certo? Então as ciências sociais, elas vão te dar um arcabouço muito interessante para trabalhar em diversas áreas, tá? Sobretudo sociologia, antropologia e ciência política, naturalmente, tá? Mas você pode ir para a linha do estudo em relação à educação, em relação ao meio ambiente, em relação aos temas gerais da geografia e sustentabilidade. Você pode pensar no meio corporativo, tá? O que é a cultura organizacional? Né? Como você molda a cultura de uma empresa? Você pode ser um pesquisador ou um docente de sociologia e ciências sociais, voltado a uma interpretação mais comercial, mais industrial, sim. Tá? Então, as ciências sociais ela te habilita para muitas coisas. A vida profissional é um pouquinho mais restrita do que várias outras profissões, assim como muito mais ampla do que algumas outras. Basta você compreender o seu contexto e aquilo que você busca a longo prazo, certo? De forma geral, o que eu digo? Pense bem em qual é o seu contexto, quais são os seus objetivos profissionais a longo prazo, porque se você é uma pessoa de classe média, você tem que trabalhar, tá? E um conselho, trabalhe com o que você goste, ou pelo menos com algo que você não deteste, tá? Então pense se você quer ser professor, se você quer ser pesquisador. Dito isso, vendo isso, analisando isso, você pode partir para o curso. Estude a grade curricular das faculdades próximas a você, tá? As faculdades elas destoam em alguns tópicos em relação à grade curricular, então pesquise a disciplina, o que ela significa. Algumas graduações disponibilizam no site a ementa do curso. Pega a ementa da disciplina, lê ali qual que é o referencial bibliográfico, qual que é o objetivo da disciplina, o que se estuda em cada uma, e assim por diante, porque às vezes o nome da disciplina é muito abrangente. Então pega a ementa, dá uma lida, estuda, pesquisa as opções que você tem perto de onde você está. Tá? EAD. A sociologia e as ciências sociais, elas são
uma parte muito abstrata da ciência. Então você tem muita leitura, você tem que gostar de ler. É imprescindível que você seja um bom leitor e um bom escritor. Se você não sabe ler, se você esquece a leitura dinâmica, tá? Leitura dinâmica é para quem está em outro patamar. Você tem que pegar uma leitura detalhada de uma obra para conseguir acompanhar o raciocínio. Tá? Então você tem que ser um bom leitor e um bom escritor, porque você vai trabalhar com a língua, porque você vai trabalhar estudando e compreendendo conceitos e categorias. Tá? Então você tem que ser um bom leitor e um bom escritor. Você tem que ter, se não um amor, pelo menos uma facilidade em ler e escrever. Por que eu estou falando isso? Porque as ciências sociais, elas não são uma disciplina que necessitam ou que obriguem, ou que seja imperativo que você esteja em uma universidade, em um polo educacional, sentado em uma cadeira diante de um professor. Você pode fazer muito disso, do estudo das ciências sociais, em casa, lendo os livros, os artigos, pesquisando, tá? Mas o ideal é que você possa socializar a forma como você compreendeu o artigo e que o professor consiga te dar o norte da correta compreensão. Sim, existe correta compreensão de algum artigo, de algum autor, de algum conceito, de alguma categoria. Tá? Então, se você for optar por um curso EAD, é possível? É. Mas pense que o EAD ele é como presencial. Porque não é a modalidade do ensino que importa, é a instituição. É uma boa instituição? Sim, ok, ela vai ser uma boa instituição no EAD e no presencial. Opte por cursos que te deem a opção de aula ao vivo. A aula gravada já é melhor que só texto, tá? Mas a aula gravada ela não te possibilita tanta interação com o professor. E as ciências sociais necessitam de diálogo com os seus pares de turma e com os seus professores. Então, opte por EAD no sistema de aulas ao vivo. Se não for o caso, pelo menos aulas gravadas. Evite um curso que te dê só texto, tá? Se você realmente está interessado em aprender as ciências sociais. Via de regra, o presencial é muito bom, tá? Mas se não for compatível com o seu estilo de vida atualmente, não tem problema fazer EAD, desde que a universidade seja boa, ou a faculdade seja boa, e o modo de ensino seja adequado, tá? Você não vai aprender só lendo texto. Tá? A não ser que você seja um gênio, mas a percentagem de gênios, tá, é pouquíssima. Então é pouca probabilidade de você ser esse gênio. Tá? Pense que você precisa de um tutor. E o tutor não é aquele que responde o seu e-mail. O tutor é aquele que acompanha o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento acadêmico. Tá? Então opte por um curso presencial ou por um curso EAD com modalidade de aulas ao vivo. Certo? De forma geral, vale a pena, tá? É uma área interessante. Você vai ter dificuldades profissionais como qualquer outra área, mas pense no seu contexto. Pense a longo prazo. O que você quer daqui a alguns anos, o que você quer da sua vida profissional. Estando ok com o que eu falei, tá? É mais ou menos isso aí. Se você quer fazer ciências sociais, vá a fundo, tá? Se eu puder te fazer uma recomendação, esse livro aqui, Sociologia Clássica, Casa do Cell. Eu tenho outro livro dele também, de Sociologia Contemporânea. Esse livro aqui é excelente, ele resume muito bem os clássicos. O autor uma vez falou em uma palestra que ele não gostava desse livro, porque ele fez quando ele ainda era acadêmico de ciências sociais. Mas é um livro muito bom, tá? Ele pega os clássicos, Marx, Weber e Durkheim, e explica de forma muito genérica, claro, mas de forma muito interessante, as bases das ciências sociais. E os clássicos, eles não vão sair da sua cabeça, tá? Marx, Weber e Durkheim são as bases das ciências sociais. Lê esse livro, tá? Pesquise as ementas dos cursos, se matricule, bons estudos e precisando, tamo junto. Eu vou deixar meu e-mail na descrição, ou no sobre lá na minha conta. Em algum lugar vai estar meu e-mail, tá? Manda um e-mail, manda um WhatsApp, poste um comentário que a gente vai conversando. É isso aí, bons estudos, boa carreira, boa vida, felicidades e tamo junto. Valeu!